Olá, meus queridos, bem-vindos a mais um vídeo e esse tem por título Taxonomia e Filogenia e é uma aula voltada para a primeira série do ensino médio. Então, o que eu espero de você ao final desse vídeo? Que você entenda o que é a taxonomia e como ela surgiu, como nós a utilizamos. Entender também o que é a sistemática filogenética e como ela se relaciona aos conceitos que vimos até o momento sobre evolução. E conheça o que são os cladogramas e como devemos interpretá-los. Bem, nós, os seres humanos, sempre temos costume de organizar as coisas, colocar as coisas em grupos, para poder a gente chamá-los por certos nomes. Aí na sua tela você está vendo que nós temos várias coisas. Se eu te pedisse para dar um único nome para todas essas coisas, que nome você daria? Eu imagino que você tenha dito roupas. Sim, foi esse nome que nós, como sociedade, construímos para esse conjunto de coisas que estão aí na nossa frente. Então, quando eu preciso tratar todas elas, eu simplesmente falo roupas. Mas eu posso dividir esse grupo em grupos menores, em subgrupos que nós chamamos. Por exemplo, o grupo das blusas e os grupos das saias. E ainda dentro desses subgrupos eu posso fazer grupos ainda menores, como por exemplo, dentro do grupo das blusas, blusas de manga curta e blusas de manga longa, assim como nas saias, saias longas e saias curtas. Então eu vou organizando grupos dentro de um grupo maior. E da mesma forma que fazemos com coisas e objetos, essa organização nós também fazemos com os seres vivos. E é justamente sobre isso que nós vamos falar nessa aula. Quem começou com isso de identificar, nomear e classificar os seres vivos foi Linneu. E ele utilizava, para poder colocar esses animais em grupos, uma nomenclatura que a gente chama de binominal, para dar um nome às espécies. Então, cada espécie ela recebeu um nome e esse nome ele tem características. Primeiro, ele tem que ser um nome em latim. Sim, latim, porque o latim é uma língua morta. O que isso significa? Ninguém matou o latim, calma. Significa que é uma língua que ela não sofre mudanças, porque não há mais ninguém que fale essa língua predominantemente, certo? Então, hoje vai falar línguas que são originárias do latim, como o português, o espanhol, mas não usamos o latim como língua nativa de uma população. Então, nós utilizamos essa língua que não muda como uma base para a criação dos nomes das espécies. Um nome de uma espécie, então, além dele ser em latim, ele tem que ser sempre, então, como eu falei, dois nomes. O primeiro nome, e aqui eu tenho uma espécie para você ver, é o Canis lupus, que são os cachorros e os lobos. Tá? Alguns separam, alguns colocam Canis lupus como um único grupo, que são os cães e os lobos, outros colocam Canis lupus para os lobos e canis familiares para os cachorros, dizendo que eles já tiveram uma separação. Porque esse conceito de espécie, nós já vamos falar, ele é muito, como a gente já até tratou, ele é muito suave, né? Você determinar quando deixa de existir uma espécie. Tem espécies que são muito próximas. Então, a gente tem um conceito para isso que a gente já vai tratar. Mas o que a gente precisa entender, então, é que os nomes das espécies, ele sempre é dado por dois nomes, sendo o primeiro dele o gênero e o segundo que a gente chama de epíteto específico, que é o que vai, vamos dizer assim, como se fosse o sobrenome final da espécie. Então, os dois juntos é que formam o nome da espécie. A taxonomia criada por Linneu, ela levava em conta apenas critérios que a gente diz anatômicos, ou seja, ele não tratava de quanto um grupo era familiar ao outro evolutivamente, quanto eles se separaram na especiação, mas sim do que se olhava. E isso é perigoso, porque quando a gente viu lá nas aulas de evidências da evolução, existem órgãos que a gente chama de análogos, que são aqueles que várias espécies possuem, eles têm às vezes até funções parecidas, mas a origem deles é diferente. E o exemplo que a gente viu na nossa aula foi justamente a asa dos insetos e a asa do morcego. Os dois funcionam para voar, mas cada um tem a sua origem diferente.
Então, na taxonomia de Linneu, isso ainda não era observado, era apenas, isso aqui é parecido, então devem ter surgido do mesmo grupo. Um outro cuidado que a gente tem que ter na hora de escrever os nomes das espécies é que se eu estou escrevendo em um computador, por exemplo, eu vou colocar esse nome aqui em itálico, aquela letra deitadinha. Se eu estou escrevendo à mão, eu sublinho o nome para poder destacá-lo no texto. Então, esse nome em latim, ele precisa estar destacado no texto, tá? Ele precisa ser destacado de alguma forma, seja em itálico, se digitado, seja sublinhado, se escrito à mão. Tudo bem? Hoje em dia, a gente não fala mais na taxonomia de Linneu, a gente fala em sistemática, que é justamente uma área da biologia que vai estudar as relações evolutivas entre os seres vivos. Então, a gente não vai olhar apenas para a aparência dela, para a morfologia, que a gente diz, para a anatomia dos seres, mas vamos olhar para várias características, como, por exemplo, a evolução que se passou desses seres, e os padrões de parentesco que eles têm, levando em consideração o quê? A característica da biologia molecular, como nós vimos na outra aula, o alinhamento dos fósseis, comparativos fósseis. É claro que a anatomia também é elevada, mas ela não é o fator determinante de colocar um grupo junto com o outro. Então, a filogenia vai justamente trazer essa história evolutiva de cada grupo, né? De qual é a proximidade aí segundo a evolução. Então, hoje, a taxonomia ela está dentro dessa filogenia, que vai utilizar agora a evolução como um critério para determinar esses grupos, esse alinhamento de grupos. E assim como a gente faz a nossa árvore genealógica, né, nossos pais, nossos avós, a gente, né, faz aquela árvore, nós também construímos árvores para representar esse parentesco dos seres vivos. Só que essas árvores são chamadas de árvores filogenéticas e a mais comum delas é o que a gente chama de cladograma, que é justamente isso aqui que você está vendo. Um cladograma ele vai ter uma base onde está o ancestral comum a todas as espécies que estão listadas aqui em cima. Essas são as espécies que não foram extintas, tá? Que estão aqui representados. E os nós, que são essas junções, tá? Essas junções aqui, eles formam os momentos de especiação, ou seja, espécies que foram extintas, né, nesse retrato, nesse cladograma. Então, aqui, antes existia uma espécie, essa espécie sofreu modificações, como a gente viu lá, ou como a anagênese, ela manteria a mesma espécie, não teria especiação. A cladogênese, surgiu aqui uma cladogênese e aí surgiu duas espécies. Essa aqui continuou, se modificou de novo, sofreu outra especiação, surgiu mais duas espécies. Essa aqui se manteve ao longo do tempo. Então, ele pode ser representado assim ou desta forma aqui, que indica, se você olhar, a mesma coisa. A e B aqui são mais próximos, certo? A e B aqui são mais próximos. O momento de especiação deles foi depois do momento de especiação para C. C é o mais diferentão deles, certo? Aqui eu trouxe um outro cladograma para a gente ver, que representa o cladograma dos cordados, dos animais vertebrados, na verdade. Dentro deles, a gente vai ter vários grupos, alguns grupos que a gente vai tratar no segundo ano, mais especificamente falando sobre o que são grupos monofiléticos. A gente chama de grupo monofilético quando a gente traz todo mundo que teve o mesmo ancestral comum. Então, por exemplo, aqui no nosso cladograma, se eu estiver falando do cachorro, da cobra e do pinguim, ou seja, de mamíferos, de aves e de répteis, se eu estiver falando de todo mundo, eu estou falando de um grupo monofilético. Se eu estou falando desses carinhas aqui, ignoro esses e trago aqui o tubarão, para falar desses caras juntos, eu já não tenho mais um grupo que a gente chama de monofilético. Eu tenho um grupo que a gente chama de parafilético, porque eu pulei os outros aqui. Para ser monofilético, tem que trazer todo mundo junto da árvore, tá? Todo mundo junto. Aí é um grupo monofilético. Então, eu não posso ter esses pulinhos de relações. Tem que estar próximos mesmo. Então,
quanto mais próximo na árvore, mais aparentado, que a gente diz, mais próximo esses seres são. Então, quem aqui é o grupo mais próximo evolutivamente de todos? Os répteis e as aves. Eles são os grupos que estão mais próximos filogeneticamente, evolutivamente falando. Depois eu posso incluir os mamíferos, aí esses 3 aqui serão os grupos mais próximos. Quem é o grupo mais distante, que está mais próximo do ancestral em comum de todos eles? O tubarão, o que a gente chama de condrictes, que são os animais condrictes. Aqui o peixinho, que são os osteíctes, ele já sofreu um segundo momento de especiação. Então, cada nozinho desses são as separações para a formação de novas espécies. Aquilo que a gente já estudou, que se chama especiação, certo? Bem, então quais são esses grupinhos que nós formamos com esses seres? O maior grupão que a gente tem é o reino, certo? Nós vamos ver que existem 5 grandes reinos. O segundo maior é o filo. Depois vem a classe, a ordem, a família, o gênero e, por fim, a espécie, que é o último nível, que é o que mais não tem outro grupo dentro dele, vamos dizer assim, certo? Lembrando que quando a gente fala de espécie, ela é uma categoria mais básica e quer dizer, segundo Mayr, que é quando nós temos indivíduos que são capazes de cruzar entre si e os seus filhos, seus descendentes, são férteis também. Então, isso que caracteriza uma espécie. Existem animais que podem reproduzir entre si e que eles geram descendentes, mas esses descendentes não são férteis, como é o caso da mula, por exemplo. Ela é uma junção de jumento com uma égua ou então de um cavalo com uma jumenta, ou seja, são 2 espécies diferentes, no caso o jumento e a égua, que eles conseguem ainda assim reproduzir, só que o descendente que eles geram, que no caso é a mula, são inférteis. E por isso a gente já considera os jumentos e os cavalos como espécies diferentes. Mas percebam que um consegue ainda fertilizar o outro. Algumas espécies estão tão separadas evolutivamente que isso nem acontece, que mesmo que você tenha um acasalamento, não nasce filhos dali, não tem descendentes dali, porque eles já estão tão separados que não conseguem fecundar corretamente para gerar um novo ser. Então, por isso que esse conceito de espécie é um conceito tem que ter muito cuidado na hora de tratar, quando a gente bate o pé para dizer que é uma nova espécie. Você já separar os gêneros já é muito mais fácil quando você está observando o animal. Então, quando a gente traz uma nova espécie, tem que ter um cuidado na hora de traçar esse limiar, para dizer assim, agora aconteceu uma especiação, agora esses 2 seres são novas espécies. Tudo bem? É claro que entre esses grupos, ainda há subgrupos. Existe o que a gente chama de subespécie, que seria algo abaixo de uma espécie, e a superespécie, que são coisas acima de uma espécie. E assim como temos a subfamília, a superfamília e assim em diante. Então, como eu falei, o maior grupão são os reinos. Só que hoje em dia a gente já fala também num grupo que são os domínios, que agrupa maior essas características. Existem 5 grandes reinos, que são a monera, que são as bactérias e cianobactérias, protistas, que são os protozoários e algas, ou proctotista, também se pode encontrar com esse nome, fungi, que são os fungos, plantae, plantas, e animalia, os animais pluricelulares. Então, a gente tem que entender que esse é um grupamento dos reinos, era aquele maior grupão. Mas alguns cientistas já defendem hoje também que nós temos os domínios, que seriam 3. O grupo monera, que são das bactérias, ele estaria dividido em 2 domínios. As árqueas, que são as bactérias mais resistentes, são super resistentes, e o bactéria. E um terceiro domínio que aí juntaria os outros 4 reinos, o plantae, o animalia, o protista e o fungi, certo? Então, nós temos hoje o conceito de domínios e o conceito de reinos. E se você reparar bem, os vírus não estão em nenhum reino e nenhum domínio, porque os vírus ainda são a exceção à regra que existe na biologia. Muitos
muitos pesquisadores apontam que os vírus não são nem seres vivos, porque eles não possuem célula, eles precisam parasitar uma célula para fazer suas funções. Então, há essa questão de não separá-los em seres vivos, nos reinos e nos domínios. E eles, por não serem formados de células, e muitas dessas características que nós estamos falando está ligada à forma da célula desses animais, esses seres vivos, esses animais não, esses seres como um todo, os vírus não se encaixam aqui nessas denominações, eles são um grupo à parte, tá bem? Eles têm dentro deles a classificação de filo, classe, ordem, família, gênero e espécie, mas eles não estão num grande reino. Bem, espero que você tenha chegado até aqui, que tenha gostado da nossa aula de hoje. Qualquer dúvida, deixe nos comentários e espero você no próximo vídeo. Tchau, tchau!